Jeremias 17, versículo 5. Começamos essa leitura. Diz assim, pode sentar os obreiros. Assim diz o Senhor. Diga comigo: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Vou repetir: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Duas situações: tanto a pessoa que ele acaba confiando na força do seu próprio braço, na sua capacidade humana, na sua força humana, na sua inteligência, no seu potencial, como a pessoa que ele deposita a sua confiança em outras pessoas. E ele faz da sua força, ou a sua confiança, ele faz da sua confiança e da sua força, essa confiança que está no homem. Esse homem, ele se torna maldito. Por que, bispo, maldito? Porque ele depositou a sua confiança no lugar errado. E a pessoa que ele deposita, seja a sua confiança em si próprio, em si mesmo, ou deposita a sua confiança, que é o mais comum, né? Que a pessoa, às vezes, ao invés dele botar força para buscar a Deus, ao invés dele colocar força para buscar a sua resposta, definição, abertura de portas, aquela vitória, o sim de Deus, ele está com a sua confiança no cara lá. Sabe o cara lá? Porque o cara lá é bem relacionado, porque o cara lá, o cara é fogo, o cara é, e vai. E se decepciona. Por quê? Olha o que acontece com ele. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vem ou quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Ele vai ser como um arbusto que está lá no meio do deserto. Está acostumado já no deserto, não vê quando vem o bem, não produz nada, é seco, não tem bons resultados, vive no deserto, aonde não tem ninguém. Ou o resumo da história: vive sozinho e decepcionado. Vive sozinho e decepcionado. Por quê? Colocou confiança no lugar errado, depositou sua confiança no lugar errado. Por isso que continuamente nós temos que nos esvaziar. Não tem essa coisa do eu consigo, eu posso, eu sou bem relacionado, eu tenho boas amizades, eu tenho boa influência, o fulano é meu amigo, o Beltrano é meu amigo, o Cicrano é meu amigo, eu vou falar com meu amigo, vai falar com Deus primeiro. Se fosse falar com Deus primeiro, não teria tantas decepções. Mas primeiro ele vai falar com o amigo, primeiro ele vai falar com o médico, primeiro ele vai falar com o advogado, primeiro ele vai falar com o pai, com a mãe, primeiro ele vai falar com alguém, depois
Depois, se ele lembrar, ele vai falar com Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Amém, pessoal? Às vezes a pessoa ouve e diz assim: ah, mas bispo, será que é assim? Eu vou dar alguns exemplos para você. Se alguém duvidar de você, se alguém não levar a sério a sua palavra, como você vai se sentir, como você vai agir? Se você falar algo, você é uma pessoa de personalidade, de uma palavra só, de uma postura só, e você falar algo, ou você determinar algo, ou você orientar alguém algo, e esse alguém resolve fazer de outra forma, de outra maneira, ignorando o que você falou, como você vai agir? Como você vai se sentir? É simples, não se esqueça que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Por isso que nós temos que aprender a levar a sério a palavra. Porque Deus vai nos levar a sério quando nós levarmos muito a sério a palavra dele. Por isso que eu estou falando ali, ó. Se você tiver noção, acho que muitos não têm noção a quantidade de promessas que está em cima daquilo ali, ó. A quantidade para todas as áreas da vida está ali, ó. Para todas. Proteção, vida longa, prosperidade, família. Ali, ó. Começa ali, ó. Todas. Amém, pessoal? Diga comigo: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. Olha, bendito, bem-aventurado, feliz é o homem cuja confiança está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Diga comigo: ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. É forte isso, não é? Sim ou não? É muito forte isso aqui. Muito forte. Bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja esperança, confiança está no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não temerá quando chegar o calor. Não temerá, sua confiança está em Deus. Não temerá quando vier os tempos difíceis. Não temerá, porque a sua confiança verdadeiramente está em Deus. Ele tem um relacionamento com o Senhor. Vou voltar para cá. A falta do espírito do temor gera o medo, a falta de confiança. A falta daquele espírito ali gera a falta de confiança também. Porque as suas folhas sempre estão verdes, não ficará ansiosa no ano da seca. Diga comigo: e não deixará de dar fruto. Diga mais uma vez comigo: e não deixará de dar fruto. Por quê? Por quê? Porque a sua confiança
está no Senhor. E não só a sua confiança está no Senhor, as suas raízes está como a raiz de uma árvore junto aos rios, junto às águas. Você já viu? Nós já citamos isso inúmeras vezes aqui. Você já viu uma árvore que ela é plantada à beira de um rio, de um riacho, de um córrego, ou etc., e se a raiz dela ainda se estender, que ela cresce na direção da água? Você já viu que essa árvore, ela permanece verde, ela permanece, as folhas não caem, e ela permanece dando fruto a todo tempo? Já prestou atenção nisso ou não? Ou nunca prestou atenção nisso? Você vê que muitas vezes não é nem a raiz estando ligada a um rio. Você vê que até aquilo que você cuida de uma maneira diferente, ela dá fruto de uma forma diferente. Aquilo que você agoa, aquilo que você, ela dá fruto de uma maneira diferente. Eu já falei sobre isso, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro do quintal da minha avó, já disse sobre isso. Eu lembro do quintal da minha avó, que no fundo, na casa da minha avó, tinha uma jabuticabeira. E quando minha avó ligava o tanque, parte da água do tanque corria para o pé da jabuticabeira. E a gente chupava, como neto, chupava jabuticaba o ano inteiro na casa da minha avó. O ano inteiro, porque não parava de dar fruto. Porque era o tempo todo. Amém? Assim somos nós. Assim somos nós. Por isso que nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, nós temos que trabalhar esse relacionamento com Deus, nós temos que trabalhar essa intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus para viver isso aqui. Opa, vem os maus juízos, as más notícias. Não tem o que temer. Não há o que temer. Não, mas o fulano falou, não, minha confiança não está no fulano. O Beltrano fala, não, minha confiança não está no Beltrano. Para mim, inclusive, é indiferente o que ele falou. Minha confiança está no Senhor. Amém? Mateus 18. Mateus 18. Mateus 18. Diz assim, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, diga comigo, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? A nossa fé, as nossas atitudes, a nossa confiança na palavra, a nossa pureza, ela tem que ser infantil. Por isso que o malicioso não vai entrar no reino dos céus. Por isso que aquele que se acha muito não entra no reino dos céus. Por quê? Porque se nós não nos tornarmos, nós temos atitudes de homens, de adultos, porém a nossa fé, a pureza que há em nós, é a pureza de uma criança. Você pega uma criança, ela é maliciosa? Quantos anos tem essa criança que está do lado da senhora aí? Senhora, quantos anos tem essa criança? Quanto?
8. Você pega uma criança de 7, 8, de 5, ele é malicioso? Ou há uma pureza nele? Você pega uma criança, você o corrige, ele pode chorar, ele pode se entristecer, mas daqui a pouco você chamar, falar: vem cá, dá um abraço aqui no papai, dá um abraço aqui na mamãe. Ele vai sorrindo, ainda pode estar até com as lágrimas no olhinho. É verdade ou não é? Quem estraga, ou quem infelizmente estraga o caráter, a pureza das crianças, são os adultos. Infelizmente são os adultos. A convivência, outras vezes a própria criação, que os pais às vezes já são maliciosos. Todas as vezes que eu corrigi os meus, e que eu peguei de cinta, porque a Bíblia nos ensina isso, viu? Não importa o que a lei diz, a Bíblia nos ensina a corrigir, e se preciso pegar de cinta, pega de cinta. Eu pego de cinta, explico por que está apanhando, e depois que pegou de cinta, eu falo: agora vem cá dar um abraço no papai. Papai te ama, papai te ama, papai não queria fazer isso, mas estou mostrando a você que todas as vezes que você errar, e isso, muitas vezes o erro, dependendo do erro, não bato, mas bati muitas vezes, inclusive por errar e tentar negar. Aí por negar apanhou, por causa da mentira. Então tem que ter caráter. Fala a verdade. Se você falar a verdade, inclusive não vai apanhar, ou vai sofrer a correção de alguma forma, mas não vai apanhar. Mas se mentir, vai apanhar, porque mentir é falta de caráter. Mentir vai te levar para o inferno, mentir vai te fazer filho do diabo. Então por isso você vai apanhar. Amém? Então, inclusive, para que você não corrija um filho, você fica de cara virada com esse filho. Você é mais infantil que ele se você fizer isso. Você não corrige um filho, você fica de cara virada com ele. Você corrige o seu filho, você faz a correção, depois você quebra a barreira com ele. Não é por você não bateu, não é porque você está com ódio dele. Você não bateu, não é porque você está com mágoa dele. Você não fez a correção, não é porque você está com bronca dele, não é verdade? Sim ou não? Corrige e quebra a barreira. Por quê? Porque você não vai fazer do seu filho um rancoroso, você não vai fazer do seu filho um malicioso, porque senão ele vai carregar isso, começa com você e com o mundo todo. Então, olha o ensinamento que nós temos. Quem é o maior? E quem vai entrar? Jesus chamou: vem cá, traz essa criança aqui, está vendo? Esse aqui é o maior. Esse aqui é o maior. E se vocês não se tornarem como ele, vocês não vão entrar no reino. Vocês não vão entrar. Se vocês não se fizerem humilde como ele, vocês não vão entrar. Está entendendo? Amém? E é isso que nós precisamos aprender. Porque muitas vezes estamos sendo... Daqui a pouco eu vou ler para você. Tem aqui João 10? Qual tradução você tem? As duas? Olha aqui João 10. Diga comigo: ladrão não vem senão para roubar, para matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muda a tradução. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Tinha uma outra tradução que eu queria. Não tem ela aí? Não. E a tenham plenamente. E vivam em abundância, tenham vida, e essa vida seja uma vida abundante. O que acontece? O ladrão não vem senão a roubar. Qual a forma que ele tem para roubar? O que ele rouba? Tudo.
das formas mais diversas. Rouba financeiramente, rouba na vida familiar, famílias, destrói famílias, casamentos, sentimentos, rouba a saúde, rouba. Mas o pior, que às vezes a pessoa não se dá conta, é que o diabo tem roubado a pessoa através de sentimentos que tem colocado dentro dela. Uma série de sentimentos negativos que está dentro dela, como sentimentos de mágoa que ela carrega com ela, não deixa ela se libertar daquilo, vive com mágoa das pessoas, vive com rancor das pessoas. Uma pessoa que vive magoada, uma pessoa que vive com rancor, ela está sendo roubada, ela está sendo completamente roubada. Ela nunca vai viver uma vida abundante, porque vida abundante começa dentro da pessoa. Inclusive a Bíblia diz que o Espírito dentro de nós, ele é como uma fonte a jorrar para a vida. Se o Espírito está dentro de você, você tem uma fonte dentro de você, e uma fonte de vida. Então, quantas pessoas que vêm sustentando um sentimento dentro de si, e não está se dando conta que o ladrão, que está se referindo ao diabo, veio para roubar, para matar e destruir, vai roubando e vai matando a pessoa através daquele sentimento, vai matando ela aos poucos, vai matando os relacionamentos dela aos poucos, até destruir completamente com a vida dela. Mas olha o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e o quê? E a tenham como? Em abundância. Aí voltamos para a criança, porque às vezes a pessoa, quando ele ouve isso aqui, ele transfere toda a responsabilidade para Jesus. E Jesus nos deixou ensinamentos, Jesus nos deixou exemplos, ensinamentos, nos deixou exemplo de postura, de caráter, de atitude, como nos portar, perdoar, amar, ser humilde como uma criança, ter a pureza de uma criança. Isso é uma escolha que nós fazemos. Espera aí, eu não vou, se o Senhor tem me ensinado, tem me orientado, abre os meus olhos para que eu possa ver aquilo que eu não estava vendo. O diabo tem lutado para roubar a minha paz, para roubar a minha alegria, para matar a minha felicidade, para destruir a minha alma. Não vou aceitar. Eu quero essa vida, e essa vida abundante, essa vida plena. É isso que eu quero viver. E começa, muitas pessoas estão esperando a mudança na vida dela por algo que deve acontecer fora, e na verdade começa aqui dentro de nós. Sabia disso ou não? Sim ou não? Começa aqui dentro. Porque uma pessoa que ela é capaz de se libertar de um sentimento de mágoa, da falta de pureza, se libertar da malícia. Sabe a pessoa que ele vive assim, desconfiado dos outros? Desconfiado, sempre esperando, olhando para o outro, porque o outro, e ele fica lançando malícia na cabeça do outro também. Ele já consegue prever o que o outro está pensando, o que o outro está falando, que atitude o outro está tendo, o que está pensando dele, o que está armando contra ele, o que está tramando contra ele. Isso não é vida. Isso não é vida. A pessoa não tem paz. É verdade ou não é? Tá armando alguma coisa contra mim. Espera aí, a minha confiança faz com que eu permaneça nessa postura, na pureza, né? A minha confiança no Senhor me faz com que, ainda que eu não confie nos homens, eu confio no Senhor. Ainda que os homens estejam agindo ou arquitetando coisas malignas contra, eu confio no Senhor. Não vou viver desconfiando dos outros, eu não vou viver colocando pensamento na cabeça dos outros, pensando o que estão pensando a meu respeito, o que estão falando, o que acharam, o que estão arquitetando. Amém, pessoal? Isso é ser roubado. Se vocês não se tornarem, olha o exemplo de Jesus. Quem é o maior? Esse aqui, ó. E digo para vocês, se vocês não se tornarem como este, como é que chama o menino aí? Cadê o Gabriel?
Gabriel, fique em pé. Fique em pé. Olha lá, você nem viu o Gabriel. Olha para eles lá, Gabriel. Olha a carinha do Gabriel. Olhou com a carinha de inocência, não olhou? Sim ou não? Com a pureza. A Bíblia nos ensina a ser como o Gabriel. E mais, o Gabriel certamente, ou a maior parte das crianças, como o Gabriel, se o pai fala algo, se o pai lhe promete algo, ai daquele que falar que não é verdade. Entendeu ou não? O que eu quis dizer ou não? Se o pai falar algo, ele fica com a palavra de quem? Pode quem quer que seja falar o contrário. Meu pai falou. E se falar assim, seu pai está mentindo. Mentira, meu pai não mente. É ou não é? É aquela confiança e aquela segurança. E se o pai prometeu, ele conta para todo mundo o que o pai prometeu. Meu pai prometeu que vai fazer isso. Meu pai prometeu que vai me dar aquilo. Se o pai falar assim, Gabriel, faz as coisas certinho, que no final do ano, no Natal, você vai ganhar uma bicicleta nova. Se o pai falar, ele vai contar para todo mundo e ter aquela convicção que o pai e a mãe prometeu. Disse que se ele fizer as coisas certinho, se ele for bem na escola, se ele agir corretamente e etc., o pai dele vai presenteá-lo com aquilo que prometeu no final do ano. E ninguém tira isso dele. Amém? E o pai vai lutar para fazer, para não decepcionar. É ou não é? O pai vai lutar para fazer, para não decepcionar. Assim é Deus. Assim é o Senhor conosco. Mas nós precisamos ser como o Senhor nos ensinou. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Todas as vezes que alguém quiser ou tiver agindo de forma que tente torná-lo uma pessoa impura, sem caráter, uma pessoa maliciosa, não permita que isso entre dentro de você. Não permita, porque nós temos que manter a pureza de uma criança. Nós temos que manter a fé de uma criança, a inocência. Temos malícia para algumas coisas, mas nos mantemos puros. Amém? Hebreus 10, 35 a 39. Hebreus 10, 35 a 39. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Diga comigo, ela será ricamente recompensada. Não abra mão da confiança que vocês têm. Não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam, diga comigo, perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus,
recebam o que ele prometeu. Posso repetir? Vou repetir. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Primeiro fazemos a vontade, depois recebemos o que ele prometeu. Perseveramos em fazer a vontade, depois recebemos o que ele prometeu. Aquele que vem virá e não demorará, ou aquilo que há de vir virá e não tardará. Outra tradução. Diga comigo em voz alta, por favor. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Por isso que você não pode retroceder. Por isso que você não pode voltar para trás. Por isso que você não pode. A sua confiança tem que estar e ser uma confiança perseverante. As suas atitudes não pode ser aquelas atitudes que a pessoa diz assim: não, agora eu vou fazer. Ele faz 15 dias. Depois de 15 dias, acabou. Faz 20 dias, 30 dias. Depois de 30 dias, acabou. Aí retrocede de novo. Quero dizer a você que vive retrocedendo que Deus não se agrada de você. Deus não se agrada daquele que retrocede. Deus não se agrada daquele que recua. A nossa confiança, se eu não perder a confiança, essa confiança será altamente recompensada. Se eu não retroceder, eu serei altamente recompensado. Se eu não recuar, eu serei altamente recompensado. Está entendendo? Se você não retroceder, se você não recuar, se você não perder a sua confiança, você será altamente recompensado. E é isso que você tem que colocar dentro de você. Por isso o diabo luta tanto para fazê-lo retroceder. Por isso que o diabo luta tanto para que você perca a confiança. Porque se você perde a sua confiança, se você retrocede, se você recua, o Senhor não tem prazer naquele que recua. E não há recompensa para você. A recompensa para aquele que persevera. A recompensa para aquele que se recusa a retroceder. Se recusa a recuar. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Diga comigo: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Quem retrocede é destruído. Quem retrocede fracassa. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos, são abençoados. Amém? Por isso que você não pode perder a sua confiança. E a sua confiança tem que ser aquela confiança, não em você, não no que você tem, não nas pessoas que te cercam, não nos homens dessa terra, não em coisas. A sua confiança tem que ser em Deus.
a sua fé tem que ser aquela fé, aquela confiança infantil, pura. Você não pode ser daquele que retrocede, ou que vive retrocedendo. Você tem que ser daquele, fazer parte daquele que segue, daquele que sempre avança, daquele que persevera, porque este será recompensado. Não adianta fazer o certo hoje, fazer o certo amanhã e daqui a pouco retrocede. Ah, cansei de ser o bonzinho. Ah, cansei de fazer o certo. Não tem recompensa, porque nós somos recompensados se nós não nos cansarmos de fazer o bem, de fazer o certo. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque em pé, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. As promessas são muito fortes. As promessas são muito fortes. Nós começamos meditando Jeremias, que maldito é o homem que confia no homem e faz da humanidade mortal a sua força. Maldito. Esse homem não vai ver o bem, esse homem vai morar nos lugares secos, no deserto, na terra inabitável. Mas bendito, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, cuja confiança está no Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, não sentirá quando vem o calor, no ano de sequidão não se afadiga e não deixa de dar fruto. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plena, ou que vocês vivam plenamente. Não aceite mais ser roubado. Não aceite mais que o diabo te roube em qualquer área da sua vida, seja ela qual for. Não aceite mais ser roubado, seja na sua vida financeira. Não aceite mais ser roubado na sua vida familiar. Não aceite mais ter a sua saúde roubada. E principalmente, não aceite ser roubado através de maus sentimentos. Sentimentos que roubam a tua paz, sentimentos que roubam a tua alegria, que roubam a tua pureza, a tua inocência. Não aceite ser roubado com sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor. Não aceite raiz de amargura dentro de você. Isso é uma decisão que a gente toma. Eu não vou carregar essas coisas dentro de mim, eu não vou carregar, o diabo não vai me roubar mais através de tantos sentimentos. Coloca a tua confiança, como lemos, não rejeite a vossa confiança, não perca a vossa confiança, que você será altamente recompensado. Altamente recompensado. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quer receber o que Ele tem prometido? Faça a vontade de Deus. Persevere em fazer a vontade de Deus, e você será altamente recompensado. Talvez a pessoa diga assim: bispo, mas é fácil falar. O duro é fazer. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Por isso nós temos que buscar fortemente o Espírito Santo, e buscar a unção, o poder, o revestimento, a
a força do Espírito Santo agindo dentro de nós. Mas muitas vezes nós temos força para falar, para xingar, para brigar, para murmurar, para reclamar, falar com a mãe, falar com o pai, falar com o irmão, falar com o amigo, falar com o advogado, falar com o médico, brigar com esse, brigar com aquele, brigar com aquele outro, murmurar, reclamar, blasfemar, mas não temos força para falar com Deus. Já parou para pensar isso? É igual eu falava na sexta-feira. Às vezes a pessoa diz: eu não tinha nem força para orar. Como não tem força para orar? Tem força para reclamar, tem força para murmurar, tem força para brigar, tem força para discutir. Como é que não tem força para orar? Claro que tem. Só está faltando a decisão para fazer as coisas certas. Se a gente tem força para fazer tantas coisas, tem força para pegar o telefone e ligar para o fulano e falar, ficar 1 hora no telefone. Você vê que inversão que acontece na vida da pessoa? Às vezes ela diz que não tem força para orar, mas ela pega o telefone e ela fica 1 hora com outra pessoa desabafando e falando que não vai acrescentar e que não vai mudar a vida dela. Ela não tem força para orar, mas tem força para pegar o Facebook ali e ficar ali, e entra a hora e sai a hora. E não vai resolver, não vai mudar nada. Só não tem força para orar, para o resto tem força para tudo. Aí que está o problema, tá vendo como é que é? Não tem força para orar, mas para o resto tem força para tudo. Se precisar brigar, bater boca, se tiver falar no telefone com uma pessoa horas e horas, fala. Se tiver que pegar o Facebook, ficar por mensagem falando com alguém, vai falar. Só não tem força para orar, isso é maligno. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Está roubando, está roubando, e roubando feio. E lembre-se que roubar é o início da conversa, é o início da destruição. Porque depois vem o matar e depois vem o destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou plenamente. Amém? Tem outra tradução que vocês têm: e aproveitem a vida. Tem uma outra tradução que diz assim: que vocês tenham e aproveitem a vida. E quando eu digo aproveitar a vida, não é aproveitar como as pessoas no mundo fazem, aproveita no pecado, né? Eu estou lambuzando no pecado, eu estou curtindo a vida. Não, isso não é aproveitar, isso aí está destruindo a vida. É aproveitar da vida, de momentos maravilhosos que são proporcionados pelo Senhor, é viver momentos de paz, de alegria, de comunhão, de amor, momentos especiais que o dinheiro não pode comprar, só através de Deus, do Espírito de Deus. Amém? Feche os seus olhos e fale com Deus.